Oi, gente. Tá começando mais um Café com Bolos. Eu quero agradecer a vocês que estão compartilhando, participando, comentando os nossos vídeos nas redes sociais. Toda semana nós vamos trazer os principais acontecimentos do país. Hoje vamos falar das novas revelações do Laranjal do PSL, da censura à cultura que o governo Bolsonaro está fazendo e também do show de assédio infantil praticado pelo Silvio Santos em TV aberta. E aí, você tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu... Esses dias teve mais uma grande bomba para o Bolsonaro. Um ex-assessor do ministro do Turismo, que é do partido do presidente, o PSL, disse em depoimento que o Caixa 2 do Laranjal pode ter financiado não apenas a campanha do ministro, que a gente já sabia, mas também a campanha presidencial do próprio Bolsonaro. Mas espera aí. Vamos explicar isso desde o início. Em fevereiro desse ano, foi revelado que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, montou um esquema de candidaturas laranjas para ajudar a se eleger deputado federal por Minas Gerais. Como funcionou esse laranjal? A lei garante que 30% do fundo eleitoral dos partidos seja destinado para candidaturas femininas. Isso para fortalecer a participação das mulheres na política. O ministro do Bolsonaro chamou 4 mulheres para serem candidatas laranjas pelo PSL de Minas Gerais. Quer dizer, só para cumprir a cota dos 30% e abocanhar o recurso. Essas candidatas receberam quase R$300 mil, que o ministro conseguiu tomar de volta a partir de empresas de gente ligada a ele. Na época, uma dessas mulheres, que foi utilizada como laranja, chegou a confessar o esquema. Olha só. Fazia dobrada junto com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que é hoje o ministro do Turismo. E no meio da caminhada da campanha fui convidada por 2 assessores, do Marcelo Álvaro, para que eu transferisse dinheiro para uma gráfica a qual eu não estava fazendo serviço algum na gráfica. Isso foi em fevereiro. Mesmo com denúncias, testemunhas, com provas, Bolsonaro nunca chegou a afastar o ministro. Muita gente não entendia o porquê. Segundo a matéria, um dos coordenadores da campanha de Marcelo Álvaro a deputado admitiu que o esquema, além de beneficiar o ministro, beneficiou diretamente a campanha presidente do Bolsonaro. Além do depoimento, os investigadores também encontraram uma planilha numa gráfica que fazia materiais de campanha para o PSL em Minas Gerais. A planilha mostrou que essa empresa imprimiu material da campanha do Bolsonaro para a presidência e do lado estava escrito out, que segundo os investigadores significa por fora, pagamento sem nota fiscal, ou seja, Caixa 2. Caixa 2 é crime eleitoral previsto em lei e pode levar à cassação da chapa eleita. Agora a gente descobriu porque desde fevereiro o Bolsonaro está protegendo o seu ministro Marcelo Álvaro Antônio. Porque se ele abre o bico, a casa cai. Quando a reportagem foi divulgada, o Bolsonaro reagiu como sempre. Atacou jornalistas, xingou a Folha, nada fora do esperado. Mas teve outra pessoa que também se manifestou. O ministro da Justiça, Sérgio Moro. Lembra aquele que disse que ia acabar com a corrupção no Brasil? Então, no mesmo dia da reportagem, em pleno domingo, ele foi ao Twitter. Não só para defender o seu chefe como um belo capacho, mas também para antecipar as conclusões da investigação. Moro absolveu Bolsonaro, dando supostas informações de uma investigação sigilosa a qual ele, como ministro, nem poderia ter acesso. E olha, gente, depois disso, a crise no partido do Bolsonaro está tão grande que ele está tirando o dele da reta. Esses dias, ele disse para um apoiador esquecer esse negócio de PSL. E o pessoal do partido reagiu dizendo que o quintal do Bolsonaro também estava sujo. Para sobreviver politicamente, Bolsonaro precisa que as investigações contra ele e os seus filhos parem. A CPI da fake news, aberta pelo Congresso, pode revelar ainda mais sujeira sobre os disparos de mentiras feitos em massa pelo WhatsApp para todos os eleitores. Esses dias, o próprio WhatsApp reconheceu os disparos ilegais que foram feitos pela campanha do Bolsonaro. Muito mais do que essa planilha, só um dos disparos custou 12 milhões de reais. Um deles pago
por aquele personagem ridículo, o velho da Havan. Ou seja, o laranjal do PSL em Minas Gerais pode ser apenas a ponta do iceberg, que esconde uma sucessão de crimes e fraudes eleitorais. A justiça precisa investigar esses crimes, que, segundo a lei, podem levar até a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão e a convocação de novas eleições no país. E aí, TSE, vai investigar ou sentar em cima? Para fazer um bom... É impressionante. 55 anos depois do golpe militar, nós nunca tivemos tão próximos dos tempos sombrios da ditadura. Foi descoberto esses dias que a Caixa Econômica Federal criou um sistema de censura para os projetos culturais do banco. Antes de aprovar um filme, um show, um evento artístico, agora a Caixa vai querer saber o posicionamento dos artistas, o que eles publicam na rede social e se a sua obra pode despertar críticas ao governo. Funcionários do banco admitiram ter ouvido que pautas como LGBT ou críticas à ditadura devem ser evitadas, estão proibidas. A gente não pode economizar palavras sobre isso. O nome é um só: censura. No governo militar tinha um departamento para saber quais músicas, filmes e peças de teatro podiam entrar em circulação. O nome naquela época não podia ser mais claro: Divisão de Censura de Diversões Públicas. O Vaza-Bolos dessa semana é com Caetano Veloso, que comenta a censura de projetos culturais na Caixa e relembra episódios da ditadura militar. Pois é, Boulos, isso daí é um negócio terrível, porque eu tenho 77 anos, então o auge da minha vida profissional, que começou rapidamente nos anos 60, coincidiu o endurecimento da ditadura militar, né, com o AI-5. Passou a haver censura muito, muito forte. Eu, na verdade, mais do que censurado, fui preso, né? Eu e Gilberto Gil fomos presos na altura, logo, uma semana depois, ou uns 10 dias depois da decretação do AI-5. Ficamos 2 meses na cadeia, 4 meses confinados na cidade de Salvador e, finalmente, 2 anos e meio exilados. Quer dizer, foi muito mais do que censura. Ainda assim, quando eu voltei, várias canções minhas receberam censura. E eu vi, sobretudo, os meus colegas de música e também o pessoal de cinema e de teatro sofrendo censura, o que é um negócio absolutamente inaceitável. Quer dizer, a gente recobrou a democracia. Então, a gente não vai poder, como sociedade, admitir que a censura volte. Mesmo dizendo que não é, ou fingindo que não é. O que tem acontecido com os projetos que vão para a Caixa e o que aconteceu no CCBB, entendeu? São coisas muito que se caracterizam como censura. E, na verdade, a fala do presidente da República, onde ele diz que está apenas defendendo os valores cristãos e tal, não sei o quê, é uma confissão de que está exercendo censura. É uma confissão clara de que eles estão exercendo censura. E transmitir a quem a gente possa a ideia de que coisas assim já não são aceitáveis. Um abraço, bom falar com você, tomar café. A justificativa da ditadura era preservar a moral e os bons costumes. Bolsonaro, hoje, fala exatamente como os generais da época. Ao responder sobre o escândalo da Caixa, Bolsonaro disse: não é censura, é preservar os valores cristãos, é tratar com respeito a nossa juventude, reconhecer a família. Nessa lógica, filmes como A Cidade de Deus, ou as músicas do Racionais, do Mano Brown, ou qualquer obra que criticasse o governo não poderia mais existir. Seriam proibidos no departamento de censura da ditadura que Bolsonaro tanto sonha. Projetos culturais da Caixa, censurados. Propaganda do Banco do Brasil com referência à diversidade, censurada. Filme do Wagner Moura sobre a vida de Marighella, censurado pela Ancine. Livro infantil na Bienal do Rio de Janeiro, também censurado. O momento de dar um basta é agora. Depois pode ser tarde. Para fazer um bom... Mais um episódio lamentável do Silvio Santos. Você viu esse vídeo aqui? Vamos abrir a caixa de Pandora. Agora vocês do auditório que estão com os aparelhinhos, vocês vão ver quem tem as pernas mais bonitas, o colo mais bonito, o rosto mais bonito e o conjunto mais bonito. Meninas de 8 anos sendo avaliadas por jurados
qual tinha a perna mais bonita. E não parou por aí, não. Em outro momento, ele perguntou para uma criança se ela preferia sexo, poder ou dinheiro. 6, 7, 8, 9, 10. Ô, Débora, o que você acha melhor? Sexo, poder ou dinheiro? Onde estão os moralistas? Fui eu de novo? Não? Acabou a luz aqui. Ah, acabou aí também? Café com bolos, take 8 com apito. Onde estão os moralistas que dizem defender a família? Na hora de criticar educação sobre diversidade nas escolas, eles aparecem. Na hora de promover censura a livros infantis, eles aparecem. Mas agora, nenhum pio sobre o aliciamento de menores feito em rede nacional para milhões de pessoas. Isso sim é sexualizar as crianças e incentivar uma sociedade doente. Além disso, é crime. O Brasil tem níveis alarmantes de violência sexual infantil. Entre 2011 e 2017, houve 58 mil notificações de abuso sexual de crianças. 70% desses casos aconteceram dentro da própria casa. E isso é só o que foi notificado. O número real pode ser muito maior. Quando a TV aberta transforma o corpo das crianças em objeto sexual, ela estimula a violência sexual infantil. E vamos lembrar, canais de televisão são concessões públicas. Já passou da hora do Ministério Público e da Justiça agirem contra esse absurdo e tirarem do ar esse tipo de legalidade. Aliás, Silvio Santos, que recebeu dinheiro do Bolsonaro para fazer propaganda da reforma da Previdência, devia seguir a reforma e se aposentar. Já deu, Silvio. Bom, gente, esse foi mais um Café com Bolos. Continue seguindo a gente, se inscreva nos nossos canais, marque seus amigos, compartilhe esse vídeo, tá tudo escrito aqui embaixo. E se você quiser sugerir temas e propostas para o Café com Bolos, comente aqui com a hashtag Café com Bolos. Valeu, até a próxima. Cara, essa é a vida do youtuber, cara. Mas eu não sou youtuber. Eu já falei pro Galo isso. Esquece essa ideia.